Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3. Ouça com atenção a leitura da inerrante palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, carecemos de Ti para entender, para amar e para obedecer a Tua palavra. Precisamos de Ti, ó Senhor. E neste momento de culto, clamamos a Ti para que, por meio do Teu Espírito, Tu nos abençoes, Tu nos abras o entendimento e o coração para aceitar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a confrontar a nossa vida com esta palavra, a fim de que ativamente escutemos a este sermão e ativamente nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos exortados e corrigidos, repreendidos, consolados, encorajados pela Tua palavra. Que a Tua palavra é apta para nos fazer perfeitamente habilitados para toda boa obra. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nós suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, uma pesquisa feita em 2023, chamada Global Religions, foi feita em 26 países. 26 países, um deles o Brasil, e ela descobriu algo muito interessante. Dentre esses 26 países, o Brasil, empatado com a África do Sul, é o país mais religioso do mundo. É a nação que contém mais pessoas que acreditam em Deus. 70% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, concordam com a seguinte frase: eu acredito no Deus das Escrituras. 19% diz que crê em Deus ou em alguma outra força superior, não necessariamente nas Escrituras Sagradas. Só 5% dizem categoricamente que não creem em Deus e nem em nada do tipo. 89%. 89%. A cada 100 brasileiros, crianças que não sabem o que é porcentagem, se você colocar 10 pessoas do Brasil na sua frente, 9 vão dizer: eu acredito em Deus. 9. Só uma vai dizer que acho que não. Não sei. 9 vão dizer: eu acredito em Deus. Agora compare essa afirmação com o nosso noticiário diário. Compare esta afirmação com o cenário moral, criminal, ético do nosso país. Parece ter uma coisa errada. Como é que 9 a cada 10 brasileiros dizem que acreditam em Deus ou em pelo menos alguma força superior, e nós lemos o que lemos, ouvimos o que ouvimos e vemos o que vemos no nosso noticiário cotidiano? Como é que é possível algo desse tipo? E o problema não está na pesquisa, a pesquisa não está errada. Foram feitos outros levantamentos que eu achei muito interessantes, um deles é da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, foi feito há cerca de 20 anos, e diz que 60% dos encarcerados em São Paulo são ou católicos romanos ou evangélicos. No Rio de Janeiro é um pouquinho menor esse índice, um pouquinho maior o índice de pessoas sem religião. Na mesma época, uma revista do Instituto Superior de Estudos Religiosos afirmou que havia no presídio Hélio Gomes 240 evangélicos, dentre os 920 detentos. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Deus crido pela esmagadora maioria da população brasileira, não tem absolutamente nada a ver com o Deus das Escrituras revelado em Cristo Jesus. O que está acontecendo é que as pessoas que afirmam crer em Deus fazem isso em vão, no vazio, da boca para fora. Só dizem, só falam. Isso não significa absolutamente nada para elas. É um Deus cultural. É um Deus com D minúsculo. É um Deus fraco. Não é Cristo Jesus. O que está acontecendo é que essas pessoas estão quebrando o primeiro mandamento. E isto é o substrato, é o fundamento, é a base, é o início de todo o pecado. Essas pessoas têm outros deuses diante de Deus. Nos sermões anteriores, aprendemos como os 10 mandamentos, ou o decálogo, as 10 palavras, são um resumo da lei moral de Deus. Fizemos a exposição dos versos 1 e 2 já na semana passada.
Vimos que o Senhor nos dá 3 razões para guardarmos a lei. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o legislador do universo. Porque Ele é o nosso Deus, Ele está conosco, é o Deus da aliança, que caminha conosco. E porque Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E assim agora Ele opera em nós. Ele começou a boa obra e Ele termina. Agora, nós começaremos a estudar cada uma dessas leis. De fato, não são leis. São uma espécie de princípio fundamental. Os 10 mandamentos é como se fossem a constituição do povo de Deus, da igreja da antiga aliança, do povo de Israel. É uma constituição. Traz princípios fundamentais que se desdobram em várias e várias aplicações práticas. Hoje nós veremos a primeira dela. A primeira desses princípios do documento da aliança. O Senhor é o Deus da igreja, a igreja deve agir de maneira a expressar esse relacionamento com Deus, e a primeira maneira de expressarmos esse relacionamento com Deus é ouvirmos a sua palavra, crermos e obedecermos. Não terás outros deuses diante de mim. Então, este é o primeiro mandamento e este é o título do sermão desta manhã. Não terás outros deuses diante de mim. Guardar o primeiro mandamento implicaria em guardar toda a lei. Quebrar o primeiro mandamento implica ou se desdobra na quebra de toda a lei. Aqui está a raiz de todo o pecado e aqui está o princípio fundamental da religião. Guardá-lo ou não guardá-lo é a grande dobradiça onde toda a religião cai ou fica de pé. Este é o primeiro mandamento, este é o nosso sermão desta manhã. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos começar de trás para frente. Eu quero primeiro falar rapidamente sobre a cláusula final, diante de mim. O texto original diz na minha face. Significa basicamente diante de mim, diante da minha presença. Nós vivemos diante da presença de Deus, vivemos diante da face de Deus. O Salmo 139 afirma que o salmista está clamando a Deus para que sondasse o seu coração, porque Deus conhece tudo. E Deus está em todos os lugares. E ele afirma, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a resposta é óbvia. Em nenhum lugar. Não tem como fugir da face de Deus. Deus nos vê em todos os lugares. Deus vê a nossa forma e o nosso coração. Não tem para onde fugir de Deus. Não tem como se ausentar do Espírito dele ou fugir da sua face. Todo ser humano que já pisou, que pisa e ainda pisará esta terra, vive diante de Deus. Por isso, quem não reconhece este Deus, vive uma espécie de tensão, vive uma espécie de contradição. São pessoas que vivem na realidade, no mundo criado por Deus, que têm a impressão digital de Deus, por assim dizer, mas não reconhecem esse Deus como o único Deus. Eles vivem numa realidade que testifica do Criador, mas negam o seu poder e chegam a negar até mesmo a sua existência. Não tem como. Não tem como fazer isso e ser consistente. Não tem como fazer isso e não viver em contradições. Eles vivem dizendo para si que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Eles afirmam que tudo é relativo. Mas eles não conseguem viver como alguém que realmente acredita que tudo é relativo. Eles afirmam que não há verdade absoluta, mas detestam quando mentem para si. Se alguém lhes contar uma mentira, eles rejeitam. Mas a verdade é relativa, a verdade é cada um tem a sua. Não existe verdade relativa quando o cônjuge mente sobre uma traição, por exemplo. Pessoas que vivem em contradição. Pessoas que não conseguem ser consistentes. São pessoas que afirmam que cada um pode ser o que quiser, mas ele mesmo não consegue ser aquilo que ele queria ser. Ele tem que confessar, pelo menos na sua vida prática, ele é limitado. Criatura, não é criador, não é Deus. Eles afirmam que gênero e sexo não são a mesma coisa, enquanto a realidade vem como uma espécie de prensa hidráulica, quebrando sobre eles, mostrando que as suas ideias falsas são esmagadas com o peso da verdade divina, que nós somos criados macho e fêmea. E ponto final. São pessoas que vivem em contradição. São pessoas que vivem diante da face de Deus, rejeitando a Deus. Eles vivem pecando na face de Deus. Quanta ousadia, né? Muita ousadia.
Então, esta é uma espécie de cláusula, uma expressão que exorta o povo a entender: vocês estão diante de mim, vocês vivem diante de mim o tempo todo, e portanto agora diante de Deus, na face de Deus, vivendo na realidade que pertence a Deus, o primeiro mandamento ordena ao povo de Deus: não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que significa ter outros deuses. Se a gente for meio ingênuo e até um pouco ridículo, a gente poderia fazer um argumento de que ninguém quebra o primeiro mandamento. Vamos pensar assim, Deus é o único Deus, certo? O Senhor é o único Deus. Não existem outros deuses. Se não existem outros deuses, então não tem como eu ter outros deuses, porque não existe, só existe um Deus, certo? Então, eu nunca quebrei o primeiro mandamento, nunca tive outros deuses. Só o Senhor é Deus. Só existe um. Ninguém quebra o primeiro mandamento. No entanto, esse raciocínio é enganoso, além de um pouco vergonhoso de até pronunciá-lo. A ideia do primeiro mandamento não é que existem deuses competidores e nós só podemos escolher o Senhor. A ideia do primeiro mandamento é que nós estamos proibidos de pegar alguma coisa que não é Deus e tê-la para nós como Deus. É interessante que o texto hebraico diga: não haverá para ti outros deuses na minha face. Não haverá para ti outros deuses. Lembramos aqui de Jeroboão, por exemplo. Jeroboão é acusado no primeiro livro dos Reis de fazer ou fabricar outros deuses para si. É isso. Os outros deuses não são Deus, são falsos deuses, são fabricados por mãos humanas. E o primeiro mandamento está dizendo: não fabrique falsos deuses, não haja para ti coisas que são criaturas que tomem o meu lugar. O objeto da sua adoração, da sua afeição, do seu amor, da sua obediência, do seu pensamento, do desejo do seu coração, precisa ser o Senhor, e somente o Senhor. No entanto, pode ser que o ser humano faça isso. Pode ser que o ser humano pegue uma criatura e faça ela exercer o papel que só pertence a Deus. E qual é esse papel? O que podemos fazer a uma criatura que faça dela um Deus para nós? Essa é a grande pergunta. Como é que eu sei que o meu coração está caminhando para a idolatria? Para colocar as suas afeições e a sua adoração em algo que não é Deus. Como é que eu sei? Uma coisa que pode iluminar muito o nosso entendimento desse texto é fazer uma pesquisa na Escritura Sagrada com a expressão outros deuses. Experimente fazer isso um dia. Eu fiz isso e eu vou resumir para você o que o Antigo Testamento tem a dizer sobre outros deuses. Só essa expressão. Como é que eu sei que eu estou fazendo da criatura outro Deus? Primeiro, Oséias 3:1 diz que o povo olhou para outros deuses. E 1 Reis 9:9 diz que o povo se apegou a eles. Então, o primeiro indício é que olhar para, cobiçar e se apegar a eles, colocar as suas afeições, os seus desejos, o seu coração em uma criatura é ter outro Deus. Esse é o primeiro indício. Quando o seu desejo, quando o seu olhar, a sua cobiça, as suas afeições estão se voltando para a criatura, ali pode estar nascendo um Deus. Segunda coisa, o povo de Deus, agora eu vou me privar de citar todos os textos bíblicos para não cansar os irmãos, mas o povo de Deus serviu outros deuses, adorou outros deuses, prostituiu-se com outros deuses, inclinou-se perante outros deuses, prostrou-se, temeu, ofereceu sacrifícios, holocaustos, libações e incensos a outros deuses. Ou seja, adoração, rendição. Você é maior do que eu. Você manda, eu obedeço. Eu me prostro diante de você, eu temo você. Terceiro indício, o povo tornou-se para outros deuses, seguiu, andou após e foi após outros deuses. Ou seja, o seu caminhar, o seu estilo de vida, a sua imitação é dada a outros deuses. Como diz o Salmo 115, tornem-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Existe um livro que tem um título maravilhoso, um livro de Gregory Bill, que se chama Você se torna aquilo que adora. Ele faz uma teologia bíblica da idolatria e demonstra como de Gênesis a Apocalipse é exatamente isso que acontece. Você se torna parecido com aquilo que você adora.
Uma pessoa que adora os bens ou que segue os influencers que falam de uma vida de ostentação, vão se tornar semelhantes a essas pessoas. Como é que eu sei que eu adoro os meus amiguinhos da escola? Quando você, na escola, se torna parecido com eles. Conhece aquela pessoa que na escola é parecida com os amiguinhos da escola, na igreja é parecida com os amiguinhos da igreja, no trabalho é parecido com os amigos do trabalho, usa os jargões do amigo do trabalho, os palavrões do amigo do trabalho, os meios do amigo do trabalho. Estilo de vida, ir após outros deuses, segui-los. Quarto indício e último, o povo falou em nome de outros deuses. Falsos profetas de fato, como diz Deuteronômio 18:20, viriam e falariam em nome de outros deuses. Ou seja, ele se torna uma espécie de evangelista desse outro Deus. Aquele Deus é tão importante para ele que ele quer que você siga ele também. Cara, você já viu isso aqui? Você precisa conhecer isso aqui. Isso aqui mudou minha vida. Isso aqui é tudo de bom. Pega, vem, segue, faz. Portanto, algo se torna um ídolo para nós quando nós passamos a pensar nele, desejá-lo, temê-lo, servi-lo mais do que a Deus, de maneira que o nosso proceder diário, o nosso estilo de vida e as nossas palavras se tornam moldadas por aquilo. E agora que a gente falou em princípio, vamos começar a ser bem práticos, vamos começar a, no jargão popular, dar nome aos bois e tentar pensar juntos nos ídolos que podem aparecer na nossa vida. A gente pode começar com os mais óbvios, ocultismo pagão. Pessoas que rejeitam o único Deus e se voltam às práticas da feitiçaria, da magia, do culto da natureza, de divindades femininas. Não pense que isso ficou no primeiro século, não pense que isso ficou no Antigo Testamento, não pense que isso acontecia na Antiga Grécia, de maneira alguma. A gente pode ver religiões de bruxaria hoje em dia, druidismo, Wicca, religiões que estão presentes no Brasil. Pessoas do Brasil que adoram divindades, que adoram a natureza. Se inflamaram de paixões por falsos deuses, que são figuras daquilo que eles mais amam: poder, imoralidade, libertinagem, autodeterminação. E nós precisamos abrir os nossos olhos para os vestígios de paganismo que há dentro da igreja. Você deve conhecer crentes que são adeptos da confissão positiva, né? A ideia é que a palavra tem poder mágico, a palavra tem poder, confessa, determina, fala. A palavra tem poder. Você fala e isso move o sobrenatural. Isso é paganismo. Há crentes supersticiosos dentro da igreja, crentes que seguem a sua vida pelo horóscopo, baseiam suas decisões na personalidade ditada pelos signos do zodíaco, usam amuletos, bate na madeira, abraça a árvore, conecta-se com a mãe terra, faz saudação ao sol. Paganismo. Rejeite o paganismo, rejeite essas coisas enganosas. Não faça dos anjos, da natureza, dos astros, um outro Deus para ti, diante da face de Deus. Podemos migrar para uma outra coisa que está muito em alta, e está em alta por causa de pautas ideológicas, que são as religiões de matriz africana. Umbanda e Candomblé foram as religiões que mais cresceram percentualmente entre os censos de 2010 e 2022. Em 2010 era 0,3% da população brasileira e agora chegou a 1% da população brasileira, cerca de 1,6, 1,7 milhão de pessoas, um crescimento de 233%. E quando nós vemos as políticas públicas e o noticiário, percebemos que existe claramente um esforço do Estado, das universidades, especialmente públicas, e algumas emissoras de televisão, em propagar as religiões de matriz africana sob a bandeira da diversidade, sob a bandeira do respeito, sob a bandeira da diversidade cultural, sob a bandeira da tolerância e outras coisas. Amados, você pode chamar a idolatria de cultura. Isso não faz ela deixar de ser idolatria. Não faz. A idolatria é uma cultura pecaminosa. É uma cultura
que peca diante de Deus, que cospe na face do único Deus Criador, adorando a criatura. Falsos deuses. São falsos deuses, cujos nomes são propagados com o dinheiro dos pagadores de impostos. Lembre-se disso, o Estado, o nosso Estado, está promulgando religião, e falsa religião. Podemos falar também sobre o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que diz acreditar no mesmo Deus que nós. Quando você conversa com o espírita, ele diz, eu acredito em Deus também. E no mesmo Jesus que nós. Eles falam, eu sigo a Jesus também, eu sigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo a doutrina espírita. No entanto, isso não é verdade. Eles servem ao falso Deus, que não é o nosso Deus, e a um falso Jesus Cristo, que não é o Senhor da Escritura Sagrada. Eles mentem acerca de Deus, mentem acerca de Cristo e, mais obviamente, consultam os mortos, algo que é absolutamente proibido pela Escritura Sagrada. Podemos falar sobre secularismo, que de alguma maneira no Ocidente é dita como a principal oponente ao cristianismo. Secularismo é acreditar na não existência do sobrenatural. Se você quer falar em termos simples, é isso. Secularismo não tem sobrenatural. O que nós temos é o natural, e ao natural nós nos apegamos. Todas as coisas são natureza. Os secularistas geralmente se dizem ateus, alguns agnósticos, que é basicamente um ateu que não quer falar que Deus não existe, e gabam-se de não serem religiosos, de tomarem todas as suas decisões baseados na racionalidade e nas evidências e numa forma pura de pensar, não na fé. Fé é para gente fraca. Nós pensamos segundo a razão, segundo as evidências, segundo os fatos. Os secularistas, no entanto, ou melhor, os secularistas principalmente defendem as suas bandeiras na ideia de erradicação da religião. E não isso no foro privado. Você já deve ter ouvido algo do tipo, você pode crer em Deus na sua casa. Você pode crer no Deus que você quiser na sua casa. Não misture o seu Deus com política, não misture o seu Deus com ciência, não misture o seu Deus com leis, não misture o seu Deus com educação, não misture o seu Deus com a moral, porque o seu Deus é o seu Deus. Na sua casa você faz o que você quiser. Aqui, no ambiente público, quem manda é a razão. E o que é pior de tudo? O pior de tudo é que a gente acredita neles. A gente acredita nesse discurso. Esse discurso é fundamentalmente falso, porque eles são religiosos. O ser humano foi criado assim, religioso. Você é um adorador. Você pode ignorar, você pode discordar, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você ignora, discorda e faz o que você quiser, você está fazendo isso prostrado diante de alguém ou de alguma coisa. Ninguém fica de pé na realidade de Deus, no mundo de Deus. No mundo de Deus, todos os seres humanos estão prostrados, seja diante dele, seja diante de um falso Deus. Então, em todas as áreas que os secularistas dizem que nós não podemos meter a nossa religião, eles metem a deles. Na política, nas ciências, na educação, na moral, eles adotam opiniões que refletem uma opinião religiosa, uma adoração a algo. Vamos dar alguns exemplos. Ciência não tem nada a ver com religião. Tá bom, então como é que a gente faz ciência? Não, a gente faz ciência com dados, a gente faz ciência com experimentos científicos. Legal. Quantos anos tem o universo? 13,8 bilhões de anos. Da onde você tirou isso? Eu tirei isso da minha crença de que as leis da natureza são eternas e imutáveis e são uniformes no tempo e no espaço. Eu tirei isso da minha crença de que a matéria é eterna ou, pelo menos, perene. E, portanto, existe conservação de energia em todas as trocas, em todas as realizações, em todos os fenômenos físicos ou químicos. Crença. Quem prova? Ninguém prova. Aí ele vai dizer para você, não, mas tem que crer, porque se você não crê nisso, não tem como falar sobre ciência. Tem como falar sobre ciência. Como é que eu vou falar sobre ciência? Crendo em Deus, sendo eterno e imutável, e não nas leis que Ele criou. Por que eu vou pegar as leis que Deus criou e vou colocá-las a um patamar de eternas e imutáveis, se eu tenho um Deus
que é eterno e imutável. E não só cria essas leis, como governa essas leis. E age contra essas leis se for necessário, como quando ele segurou o sol na batalha de Josué, como quando ele fez o sol retornar para dar o sinal a Isaías de que ele seria curado. E aí você pensa, poxa vida, mas então Deus fez a terra girar ao contrário? Não sei. Eu não sei o que Deus fez. Mas o que eu sei que ele realmente fez ele mostrou que ele governa sobre o sol e sobre a terra. Como o relógio voltou ao contrário, eu não sei. Mas eu sei quem fez e eu sei por que ele fez. Para a sua glória, para mostrar o seu poder e mostrar que ele governa sobre todas as coisas. Bom, essas pessoas creem que a religião não deve se meter na política, mas eles dizem que a democracia é inquestionável. Democracia é democracia, você não pode questionar a democracia. Bom, se algo é inquestionável, você vai me perdoar, mas eu vou chamá-la de Deus. Não existe algo que seja inquestionável que não seja o próprio Senhor. O direito à vida é inviolável, é inquestionável. Quem disse? Quem disse? Se não foi Deus quem disse, então você vai me perdoar. Você está criando um outro Deus para você. Mas a Constituição disse. Quantos anos tem a Constituição? Tem gente aqui nessa igreja que é mais velho que a Constituição? Quem disse? Quem disse? As opiniões são religiosas. Vamos para as leis. A lei precisa ser justa. O que é justo? Defina justo para mim a parte de Deus. Não define. Não define, não tem como. A ideia de justiça, a ideia de verdade, a ideia de reciprocidade, a ideia de fraternidade dos seres humanos, são ideias religiosas, são crenças. Porque toda a terra nós somos seres humanos, somos iguais perante a lei. Quem disse? Porque se não foi Deus quem disse, a ciência não vai dizer. Os melhores modelos que nós temos para um evolucionismo ateísta, que é o que predomina na ciência, são modelos que dizem que pelo menos alguma centena de Homo sapiens geraram todos os seres humanos que tem na Terra. Então, isso significa que o Homo sapiens que me gerou, não gerou você. Você não é meu irmão. De fato, você é meu inimigo, você é meu competidor, eu deveria matar você. Esse é o raciocínio, Religião. Secularistas são religiosos. E nós não podemos aceitar o discurso religioso deles. Pelo contrário, nós temos que instruí-los e ajudá-los a perceber que eles têm opiniões religiosas, que eles são adoradores de falsos deuses. E nós somos adoradores do verdadeiro Deus. E agora a gente vai botar o falso Deus contra o verdadeiro Deus e vamos ver quem ganha a batalha. Se é Baal, seguiu. Se é o Senhor, seguiu. Só tem um Deus. E os irmãos lembram como é que terminou aquela história? Todo o povo viu. Só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, fiquem tranquilos. Não existe guerra entre razão e fé. Não existe antítese entre ciência e religião. Não existe uma briga entre fatos da lógica e mitos da crença. Tudo isso é discurso, e um discurso religioso. O que existe é uma guerra entre as mentiras dos falsos deuses e a verdade do único Deus. E o nosso dever é escolher o lado certo dessa batalha e batalhar. Logicamente, nós podemos falar sobre o panteão cotidiano da adoração de si mesmo. E aqui, os irmãos vão me perdoar, mas a boiada é grande demais. Não dá para dar nome para todos os deuses. Mas nós fazemos da nossa carreira um Deus, fazemos das nossas ideias e ideologias políticas um Deus, do nosso político de estimação um Deus, das nossas posses um Deus, do nosso bem-estar um Deus, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos um Deus, nós fazemos dos nossos amigos um Deus, nós fazemos do entretenimento um Deus, e a boiada vai passar toda e a gente não vai conseguir ver. É um panteão, é um grupo de deuses incontável, inumerável. É humanamente impossível tratar de todos os ídolos que nós podemos conceber no nosso coração, então por isso você precisa confrontar o seu coração com o primeiro mandamento. Você precisa perceber como algo da sua vida está se tornando um ídolo, e nós falamos sobre como. Desejos e afeições, adoração, estilo de vida e palavras.
Então vamos tentar fazer algumas perguntas para sondar o nosso próprio coração. Será que o nosso trabalho está dominando os nossos pensamentos de dia, de noite, de madrugada, no dia do Senhor? Será que o seu desejo por posses, seja por adquiri-las ou por mantê-las, supera o seu desejo em usá-las com generosidade para a glória do Senhor? A opinião dos seus amigos traz temor para você? Você tem medo do que eles vão pensar? Você tem medo de não se encaixar? Você tem um compromisso inegociável com o seu entretenimento, em especial com as suas telas? Elas governam a sua vida? Você faz de tudo para satisfazer os seus filhos? Para não vê-los chorar de maneira alguma e não vê-los se frustrar de maneira nenhuma. Seu estilo de vida é moldado pelo desejo de crescer em reputação, na sua profissão, na sua visibilidade externa. Você odeia as pessoas que não concordam com a sua visão política? Você confia no seu plano de saúde para cuidar da sua longevidade? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, sinal de alerta. Sonda o seu coração. Mais do que sondar o seu coração, olha o Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o Senhor, eu não consigo sondar sozinho. Sonda o Senhor. Me ajuda. Tem coisas no meu coração que são ocultas para mim mesmo. Sonda o meu coração, Senhor. Se existe alguma coisa, alguma pessoa, alguma ideia na minha vida que não sai da minha cabeça, que é objeto do meu temor, que nunca pode ser questionada, que está sempre com a razão, que é objeto do meu desejo desenfreado, livra-me, Senhor. Essa coisa pode estar se tornando um Deus. Concluindo, meus irmãos, o primeiro mandamento toca no princípio fundamental da religião, da vida humana e no substrato de todo o pecado. Todo ser humano é religioso. Todos temos desejos e afeições presos a algo, a alguém ou alguma ideia. Todos estamos prostrados diante de algo, todos temos um estilo de vida conformado a algo ou a alguém, e todos temos algo que forja o nosso modo de falar, que dá vontade de pregar para todo mundo. Por isso, todos somos adoradores. E Deus abre os 10 mandamentos, a constituição do seu povo, afirmando que o alvo da nossa afeição, da nossa adoração, da nossa ação e da nossa declaração, da nossa proclamação, deve ser somente Ele. Só Ele e mais ninguém. Só o Senhor é Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento fala, portanto, de exclusividade. E esse foi sempre o problema da igreja cristã para o mundo. O mundo não tem problema em você ter um panteão de deuses. No Império Romano não tinha problema nenhum você crer em Jesus Cristo, contanto que você beijasse o pé do imperador. E o problema dos cristãos, então, é que não é que eles adoravam a Jesus, mas é que eles adoravam somente a Jesus. E é isso que vai pegar você no dia a dia. A pergunta não é se você adora a Jesus. A pergunta é, você adora somente a Jesus? Você não vai se prostrar diante do meu Deus também? Como nós veremos na aula de escola bíblica dominical, você não vai se prostrar diante do ídolo que foi levantado também? Pode adorar o seu Deus. Adora o ídolo também. Está tranquilo. A religião cristã sempre foi e sempre será exclusivista. Só o Senhor é Deus. Somente Jesus. Deus conosco, encarnado, morto, ressurreto, elevado aos céus. É Deus. Como Cristo afirmou aos fariseus em João 5, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não adianta nada crer em Deus. Não podemos pensar que as pessoas dizem, ela crê em Deus. Poxa vida, deve ser crente então, porque crê em Deus. Ei, aquele seu amigo é crente? Bom, ele acredita em Deus. Já respondeu essa pergunta alguma vez na vida? Aquela pessoa que você está gostando na escola, que você está gostando lá na faculdade, é crente? Sim, ele acredita em Deus. Crer em Deus, crer em algo maior do que nós, se não honra o Filho, não honra o Pai. É isso que Jesus falou. Se não honra o Filho, não honra o Pai. O nosso Deus não é o Deus falso dessa maioria esmagadora dos brasileiros que acredita em Deus ou numa força superior.
Esse é um falso Deus que eles inventaram para si, que está ali somente para amaciar o seu ego e para dar-lhes algo a que se apegar no momento da aflição. Alguma esperança. Esse não é o nosso Deus. Esse Deus existe para os homens. O nosso Deus é o Deus para o qual nós existimos. Essa é a diferença do paganismo para a verdadeira religião. No paganismo, os deuses existem para os homens. Na verdadeira religião, no cristianismo, nós existimos para Deus. Vivemos sempre diante de Deus. E diante dele nenhum de nós pode adorar nada mais. Só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de glória, louvor, temor, reverência e amor para sempre.